Tema de hoje, desculpem, tudo de hoje, vamos lá. Nós já chegamos ao capítulo 47 do livro Adventista e o tema de hoje é Encorajamento de Cristo às Mães. Continuamos naquele bloco que fala das mães, né? E o tema de hoje é exatamente esse aí, as mães. Encorajamento às mães. Aqui vai falar um pouquinho sobre como Jesus lida com essa relação sobre as mães e com as crianças, né? Então tem aqui esse primeiro subtítulo: Jesus abençoa as crianças. No tempo de Cristo, as mães levaram-lhe seus filhos para que lhes impusesse as mãos e os abençoasse. Por este ato, elas mostraram a sua fé em Jesus e a intensa ansiedade do seu coração pelo bem-estar presente e futuro dos pequenos confiados a seu cuidado. Mas os discípulos não viram a necessidade de interromper o mestre apenas para que notasse as crianças e como estivessem afastando as mães. Jesus repreendeu os discípulos e ordenou à multidão que abrisse caminho para essas fiéis mães com seus filhinhos. Disse ele: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Você percebe qual foi o sentimento dos discípulos aqui nesse momento? A Bíblia, esse livro está nos dizendo que as mães saíram das suas casas e levaram seus filhos para ter um contato com Cristo, porque elas confiaram em Cristo. O problema é que naquela época, naquele contexto, você sabe, existia ali como é que eu posso dizer? Existia ali uma intolerância à figura feminina, à figura materna, sem que o pai estivesse presente. E isso é demonstrado através da atitude dos discípulos. Porque aqui vai dizer que as mães, ao levarem os filhos para ter o encontro com Cristo, os discípulos não estavam interrompendo apenas as crianças a chegar perto de Cristo, mas também as mães, aqui vai dizer. Percebeu? Ou seja, e qual foi o pensamento de Deus e qual foi a resposta de Deus diante a isso, mediante a isso? Foi: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeças. Obviamente, essa frase, os pequeninos, ele está falando para as crianças. Mas, em um contexto global, você vai perceber que lá em Mateus 25, Jesus fala assim, ó, quando ele vai falar daquelas pessoas que serão salvas e aquelas que não serão, ele vai dizer assim, ó, porque eu tive fome, vocês me deram de beber, eu tive sede, me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava preso, vocês foram me visitar. Você lembra desse contexto, né? Aí no final as pessoas vão se perguntar, mas quando nós fizemos isso? E a resposta dele vai dizer assim, ó, todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Ou seja, essa frase pequeninos, obviamente nesse contexto específico, foi para aquelas crianças, mas ele engloba também aquelas mães e qualquer pessoa que se aproximar de Deus e que a gente ajudar. São pequeninos do Senhor. Então, o pedido de Deus é que vocês, mães, eu, pai, enfim, qualquer pessoa, possamos levar os nossos filhos diante de Deus. E eles não serão impedidos disso, pelo contrário, ele vai dizer: deixai vir a mim os pequeninos. Muito me alegra, irmãos, quando eu chego numa igreja e vejo aquelas criancinhas tudo arrumadinha, bonitinha aqui. Aqueles meninozinhos tudo arrumadinho, corpetezinho, um terninho, roupinha social. Aquelas meninas todas bonitinhas, de vestidinho, tudo arrumadinha para a programação do sábado. Isso é muito maravilhoso. Né? Quando o pai se levanta, se organiza para levar os filhos aos caminhos, aos passos, aos caminhos, à presença de Deus. E Deus ele não vai rejeitar essas crianças, né? Pelo contrário, ele vai ficar muito feliz pelas nossas crianças. Sei lá. Continuando, diz assim, ó, só um minutinho. Continuando, diz assim, ó, ao passarem as mães ao longo da poenta estrada e aproximarem-se do Salvador, ele viu a inadvertida lágrima e o trêmulo lábio como se oferece uma oração em favor dos filhos. Ouviu as palavras de repreensão dos discípulos e prontamente retificou a ordem. Seu grande coração de amor estava aberto para receber as crianças. Uma após outra, ele tomou-a nos braços e as abençoou, enquanto uma criancinha adormeceu, repousando tranquilamente reclinada contra o seu peito. Jesus falou palavras de encorajamento às mães sobre a sua obra, e ó que alívio isso lhes trouxe ao espírito. Com que alegria demoram-se a falar sobre a bondade e misericórdia de Jesus, ao recordar a memorável ocasião. Suas graciosas palavras tinham removido o árduo de seu coração e infundiram nelas renovada esperança e coragem. Toda a impressão de cansaço havia desaparecido.
Olha que testemunho, olha que situação interessante, né? Eu me lembro uma vez que eu fui trabalhar lá em Paragominas. E ali eu fui trabalhar e tinha uma mulher que ela não queria me receber de jeito nenhum, não queria me receber na casa dela. E ela tentou evitar o máximo possível e até hoje nunca me recebeu lá na casa dela. Mas aconteceu um detalhe, aquela mulher tinha uma filha, uma filhinha pequena, né? E a forma como eu tratei a filhinha dela, e eu gosto de tratar, gosto das crianças, né? Eu tratei a filhinha dela, ela ficou me olhando e não parava, ficava só observando. Aí quando eu ia pregar, ela ficava observando e tudo. E aí um certo dia eu estava andando na rua, ela me viu, né? Uma senhora me viu e falou assim: Meu filho, você já almoçou? Eu digo não. Ela falou: Então pega aqui para o senhor almoçar. Me deu R$ 300 na época, para eu almoçar, né? Eu falei: Eita, que almoço caro, ainda brinquei, né? Que almoço caro. Ela disse: Você merece. Ela falou isso. E aí depois ela me comprou muitos livros, e eu achei esquisito, porque ela me comprou pelo telefone. E ela disse assim: Eu posso falar uma coisa? Ela falou, pode, claro. Ela falou assim, você é muito esperto, meu jovem. Aí eu digo, por quê? Ela disse, porque você conseguiu ganhar a minha filha, pequenininha, e se você ganhar a minha filha, você ganhou a mãe. Por isso eu tô te comprando. Ela falou assim pra mim. Aí eu fiquei olhando e digo, poxa, tá bom, mas não foi por interesse, não, que eu falei pra ela, que eu tive contato ali. Ela, não, eu percebi. Então aqui vai dizer, nesse texto, que as mães cansadas levaram os filhos ao caminho de Jesus, os discípulos tentaram impedir, mas o que Jesus fez? Jesus pegou as crianças no colo, Jesus tratou bem as crianças, Jesus deu o amor, o carinho que elas precisavam naquele momento. E aqui vai dizer o que, ó? Com que alegria essas mães, essas mulheres começaram a demorar-se para falar sobre a atitude de Cristo, a bondade de Cristo para com os filhos dela. Isso aqui fez com que elas ficassem lembrando todo o tempo que Jesus fez com os filhos delas. Percebeu? Então isso fez toda a diferença para a vida daquelas mulheres. Toda a diferença para a vida delas e para as crianças também. A coisa melhor é quando você vê o seu filho sentido bem, né? Mencionando, falando alguma coisa bem de um missionário, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Isso é muito bom. Então, Jesus fazia isso, né? Aquela impressão de cansaço que as mulheres tiveram por ter andado bastante naquele deserto, naquelas ruas, aquelas ruas ruins lá, isso desapareceu, por quê? Porque Deus conseguiu derramar sobre elas um bálsamo de amor, de bondade, que foi o cuidado com as crianças delas, né? Então, que nós possamos entender que Jesus está assim disposto a receber de nossos braços nossos filhos. Você que tem filhos pequenos, filhos grandes, levem diante do Senhor, porque Jesus diz que é para ir até eles, os pequeninos. Esta é uma animadora lição às mães em todo o tempo. Depois de haverem feito o melhor possível pelo bem dos filhos, pode levá-los a Jesus. Mesmo o bebê nos braços maternos é precioso à vista de Cristo. E ao ansiar o coração da mãe por auxílio, que ela sabe não poder dispensar-lhes a graça que não lhes pode conceder, e lança-se juntamente com os filhos nos misericordiosos braços de Cristo. Ele os receberá e o abençoará. E abençoará as crianças, né? Lhe dará paz, esperança e felicidade, e a ela e também aos filhos. Este é um precioso privilégio que Jesus concedeu a todas as mães. Amém? Então, olha que coisa bonita, né? Deus está ansioso, esperando você levar os seus filhos diante dele. Então, eu sei que tem muitas mães guerreiras aqui, né? Tem mães guerreiras que às vezes não tem tanto apoio dentro de casa, na educação dos filhos, na educação cristã dos filhos, mas faz o esforço, vai lá, arruma um filhinho, passa um perfuminho, dá uma Bíblia, ensina. Uma vez eu cheguei na casa de uma mãe que a filhinha dela, pequenininha, acho que tinha 3 anos, tinha memorizado todos os nomes dos filhos de Jacó. Até eu não sei em ordem direitinho. E quando eu olhei, eu já fiquei surpreso. Eu falei, como é que essa criança sabe disso? Ela tinha comprado uma bibliazinha daquela de criança, né? Eu acho que eu tenho aqui. Ela tinha comprado uma bibliazinha daquela de criança e estava ensinando. Essa bibliazinha aqui tem todos os nomes deles, né? Claro, na Bíblia também tem, mas aqui tem todo desenhadinho, tudo bonitinho. E aí ela tinha comprado essa Bíblia aqui e ensinado para a filhinha dela. E a meninazinha sabia o nome dos 12 filhos de Jacó, sabia as bem-aventuranças, sabia o Salmo 23 todinho. Olha só, que bonito, né? Então, tem muitas mães que são guerreiras, esforçadas, que Deus está muito feliz com essa situação. Tem muitos que são negligentes, né? Que não abre nem a Bíblia em casa, não faz uma oração com a criança, não ensina a coisa certa, deixa a criança só tanto tempo no celular, né? Então são muito negligentes. Então que eu e você possamos levar os nossos filhos aos caminhos do Senhor, na presença de Deus. Jesus ainda convida as mães. Diz assim, ó, Cristo
A majestade do céu disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus não os envia aos rabis, não os envia aos fariseus, pois sabe que esses homens os ensinariam a rejeitar o seu melhor amigo. As mães que levaram seus filhos a Jesus fizeram bem. Levem as mães agora seus filhos a Cristo. Tome os pastores as criancinhas nos braços e abençoem-nos em nome de Jesus. Falem-se-lhes palavras do mais tenro amor, pois Jesus tomou em seus braços os cordeiros do rebanho e os abençoou. Amém? Então, aqueles que têm filhos para apresentar ainda, se programam, né? Para apresentar seus filhos no dia que o pastor estiver lá na igreja. E com certeza a gente vai receber essa criancinha, abraçar. É muito legal. Eu fui numa campal um dia desse, e aí tinha uma bebezinha lá, né? E eu olhei pra bebezinha, brinquei com ela, ela falou, aí a avó dela chegou comigo e falou assim: Eu nunca vou esquecer, pastor, que o senhor apresentou a minha netinha. Aí eu fiquei olhando, falei, foi, amém. Ela foi. Eu nunca vou esquecer, minha filha nunca esquece que o senhor apresentou a filha dela. E a filha dela não estava na igreja, né? Não era da igreja na época. Então ela começou a vir para a igreja. Então é muito legal, irmão. Essa atitude que os pais têm de levar os filhos fortalece aqueles pais que são da igreja e anima os pais que não são a se tornarem. Então é muito bonito e Deus tem propósito para todas as coisas, né? Vão as mães ter com Jesus, apresentando-lhe suas perplexidades. Encontrarão suficiente graça para as ajudar na educação dos filhos. As portas acham-se abertas a toda mãe que desejar depor seus fardos aos pés do Salvador. Convida ainda as mães a conduzirem os pequeninos para serem por ele abençoados. Mesmo o neném nos braços maternos pode permanecer como sob a sombra do Onipotente, mediante a fé de uma mãe que ora. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde seu nascimento. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde os nossos filhos já desde os primeiros momentos. Percebeu? Que benção, né? Então, Deus está disposto a nos abençoar e abençoar os nossos filhos. Então, isso aqui é para mim, para você, mãe, e para os filhos. Então, é muito legal. Deus está convidando as mães a conduzir os seus pequenos aos caminhos dele, permanecer sobre ele, né? Permanecer com ele sob a sombra do Onipotente. É muito maravilhoso. E o mesmo Espírito Santo que trabalha em você vai trabalhar no seu filho, ainda que no ventre, assim como fez com João Batista. Eu acho que você vai lembrar, né? Que quando Maria foi lá visitar Isabel, a primeira pessoa que proclamou o nascimento de Jesus foi João Batista. Acredita? Se você olhar a Bíblia, você vai perceber que foi a primeira pessoa que se alegrou com o nascimento de Jesus foi João Batista. João Batista ainda estava na barriga, estava com aproximadamente 5 a 6 meses, e Maria ainda estava no seu início de gravidez. Quando chegou lá para visitar Isabel, aí a barriga de Isabel começou a mexer muito. Começou a mexer muito lá, porque João Batista já estava animado com o nascimento de Jesus. Olha que bonito, né? João Batista era primo de Cristo. Então, olha que coisa legal. Então, aqui diz que desde o ventre, você já pode estar abençoando o seu filho se você estiver em comunhão com Cristo. O coração dos jovens é suscetível, vai dizer lá. Ele, Cristo, se identificou com o humilde, o necessitado, o aflito. Tomou as criancinhas em seus braços e desceu ao nível dos jovens. Seu grande coração de amor podia compreender as provas e as necessidades, e desfrutou da felicidade deles. Seu espírito cansado da lufa, acho que é isso, e confusão das multidões da cidade, farto da associação com homens astutos e hipócritas, encontrou repouso e paz na associação com inocentes crianças. Sua presença jamais as repeliu. A majestade do céu condescendeu em responder às suas perguntas e simplificou suas importantes lições para ajudar a seu entendimento infantil. Ele plantou em sua mente jovem e em expansão as sementes da verdade que haveriam de brotar e produzir fruto abundante na maturidade. Quem aqui é pedagogo, trabalha com essa área de educação, sabe muito bem que Jesus, ao fazer isso aqui, ó, ele ele fez algo que a pedagogia pede para fazer. Por exemplo, aqui ele vai dizer aqui, ó, tomou as criancinhas em seus braços e desceu ao nível dos jovens das crianças. Quando a gente faz o treinamento para trabalhar com criancinhas, né, para ensinar crianças, uma das coisas que é pedido lá no treinamento é assim, ó, cheguem ao nível das crianças. Ou seja, se você está muito alto, é bom que você se abaixe, fique na alturinha do olhinho dela aqui para ela poder se concentrar naquilo que você vai dizer. E Jesus fazia isso excelentemente. Jesus era como é que eu posso dizer? Ele era um comunicador assim, né, de uma forma incrível. Ele se comunicava com todo mundo e sabia se comunicar com as crianças também, que as crianças ficavam impressionadas com a forma que Jesus se comunicava.
Então são lições importantíssimas que nós podemos tirar para a nossa vida. Ele sabia que essas crianças aceitariam seus conselhos e os receberiam como seu redentor, ao passo que os que eram sábios segundo o mundo e de coração endurecido estariam menos dispostos a segui-lo e encontrar um lugar no reino de Deus. Esses pequenos, vindo a Cristo e recebendo seu conselho e bênção, tiveram sua imagem e suas graciosas palavras estampadas na mente plástica, para serem jamais apagadas. Devemos aprender uma lição deste ato de Cristo, de que o coração dos jovens é mais suscetível aos ensinos do cristianismo, fácil de ser influenciado para a piedade e a virtude, e forte para reter as impressões recebidas. Essas palavras são um encorajamento aos pais para que instem com os filhos para irem à sua presença, e pedir no nome de Cristo que o Pai permita que sua bênção repouse sobre toda a família. Não somente as crianças mais amadas não que somente as crianças mais amadas devem receber particular atenção, mas também as desobedientes e obstinadas, que necessitam cuidadosa instrução e bondosa guia. Amém? Percebeu? Então, Deus, irmãos, Ele sabe, que as crianças elas aceitariam os conselhos deles, porque Jesus ele conseguia se relacionar com as crianças, ele conseguia se comunicar com as crianças, né? E mesmo que aquelas crianças não tivessem tanto conhecimento, ele entendia que trabalhar com as crianças era melhor do que trabalhar com aqueles grandes homens sábios. Porque para os sábios, para o mundo, eles achavam que sabia de tudo, não precisava de nada. Então Jesus ele vai, trabalha com as crianças e depois ele ensina uma lição, né? Vai chegar um momento que ele vai dizer assim, ó, aquele que não se tornar como uma criança não vai ver não vai receber o céu. Ele menciona isso em outra passagem. O que significa isso, pastor? Significa que Deus queria que nós tivéssemos o mesmo sentimento que uma criança, o desejo de aprender, a humildade, também ali o desejo, a questão do arrependimento. Já viu uma criança quando ela fica com raiva de você e de repente ela já está sorrindo de novo, rapidinho, é uma coisa incrível, né? Bebezinho é assim. Então, Deus quer que nós sejamos como uma criança. E aqui ele ensina lições incríveis que podem impressionaram crianças, impressionaram adultos e podem nos impressionar até hoje também, quando nós nos tornamos como umas crianças. Eu espero que tenha ficado claro a mensagem de hoje para você e para mim. E nós, como pais, possamos meditar nessas verdades, né? Possamos levar nossos filhos diante do Senhor. Possamos aprender lições preciosas para nossas vidas. E o apelo de hoje é: maravilhoso Deus, me ajude a ser um pai e uma mãe que leve meus filhos ao seu encontro diário. Que minha vida seja para te honrar. Me ajude a ter forças para levar meus filhos diante do Senhor. Esse deve ser o seu pedido, né? E pode parecer assim um apelo muito simples, mas não é fácil não, irmão, levar todos os dias os filhos ao encontro do Senhor. Isso significa fazer o quê? A despertar o menino para orar, para buscar Deus, direcionar os seus filhos, gastar mais tempo estudando a Bíblia, ou melhor, investir mais tempo estudando a Bíblia com a sua criança, né? Investir em materiais que vai fazer com que eles cresçam espiritualmente. Então, tudo isso a gente precisa da ajuda de Deus. E que esse seja o desejo do teu coração todos os dias. Amém? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã, por mais um estudo, por mais um aprendizado. Entendemos que o Senhor quer que nós possamos ter atitude e levar os nossos filhos diante do Senhor. Que esse seja o nosso desejo, Pai. E quando nós levamos os nossos filhos diante do Senhor, nós também estamos indo diante do Senhor. E o Senhor se agrada disso, como o Senhor se agradou daquelas mães que levaram seus filhos na sua presença. Obrigado, Pai, por todos os pais, mães que aqui estão nesse grupo, aqueles que ainda não são, que possam ser orientados a aprender, e aqueles que vão assistir pelo YouTube, que possam ser abençoados por toda a palavra que está sendo dita através desses vídeos. Obrigado por tudo, cuida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Povo abençoado de Deus, ficou claro a mensagem de hoje? Sim. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Vamos tirar aquela fotinha especial. Tirar não, bater aquele print maravilhoso, né? E você que tem aí a câmera ligada, liga aí para ficar bem bonito nosso print de hoje. Isso, olha. Vamos lá. Primeiro print já vai agora. 2, 3 e. Primeiro já foi. Deixa eu ver aqui se saiu a luz em mais nesse primeiro. Não saiu, não. Deixa eu tirar de novo. Lá. Deixa eu tirar o segundo agora. Segura aí. Então, ficou bem legal. Povo de Deus, uma alegria estar com vocês mais uma vez.
Abençoe e nos vemos aqui amanhã, no mesmo horário, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Seja, bom dia a Bom dia, todos. pastor. Bom dia. Amém, Bom amém. dia quem está perto, bom dia quem está longe, bom dia quem vai trabalhar, bom dia para quem vai ficar em casa, bom dia para quem vai cuidar de alguém. Bom Bom dia a dia. todos. Amém. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Benedita, bom dia.